O tema da mensagem de hoje é como conseguir o perdão. E falando de perdão, nós temos que alcançar o perdão de Deus. Há casos que nós temos que alcançar o perdão do homem e há casos que nós temos que perdoar o homem. A realidade é que o perdão é uma ferramenta de extrema importância para quem deseja crescer na fé, para quem deseja ganhar a salvação. Então a primeira pergunta é: pequei, como alcançar o perdão de Deus? Provérbios capítulo 28, versículo 13 está escrito: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aqui fala que quem encobre as transgressões, os pecados, nunca prospera. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, como é que eu vou alcançar o perdão de Deus? Eu tenho que simplesmente renunciar ao meu pecado, trazê-lo à tona diante de Deus em oração, confessar e renunciá-lo. A Bíblia fala: quem encobre, quem esconde o pecado, nunca prosperará. Então a pessoa está errando, ela está encobrindo, ela acha que o tempo vai apagar o pecado e não apaga. Então ela acaba se prejudicando e muito, porque não está em sintonia com a palavra de Deus. Segunda pergunta: pequei, como alcançar o perdão do homem? Lucas capítulo 15, versículo 18 e 19 está escrito: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Tem tradução que fala trabalhadores. A pergunta é: pequei, como alcançar o perdão do homem? Aí cita essa parábola do filho pródigo, que ele pediu a parte da herança, saiu gastando de qualquer maneira, desfrutando do pecado. Quando ele perdeu tudo, que não tinha mais nada, que ele estava na miséria, na derrota total, caiu a ficha dele. E ele falou: pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele caiu a ficha que ele tinha que procurar o pai dele e pedir perdão para o pai dele, porque ele tinha errado. Só que na parábola, interessante, ele não pede, na parábola ele não ia pedir para o pai retornar para ser filho. Ele estava reconhecendo o erro e estava querendo ser pelo menos um funcionário. Quando é que a pessoa consegue detectar que alguém verdadeiramente se arrependeu do pecado? Quando ela não se concentra na posição. Eu vou citar um exemplo. Quando Saul errou, ele não se arrependeu. Quando Davi errou, ele se arrependeu. Se você pegar o pecado do Saul e o pecado do Davi, o do Davi é infinitamente maior. Só que Saul não alcançou a misericórdia, o perdão. Davi encontrou, porque ele se arrependeu. Saul, quando descobriram o pecado dele, ele ficou preocupado em perder o reinado. Davi, quando veio à tona o pecado dele, ele ficou preocupado em perder o Espírito Santo. Quando há arrependimento verdadeiro, a pessoa se preocupa em não perder a presença de Deus. Quando não há arrependimento verdadeiro, a pessoa está preocupada na posição, no título, e não na presença de Deus. Então, se a pessoa errou contra alguém, precisa, nesse caso, pedir perdão, se consertar. Terceiro, por que devemos perdoar quem pecou contra nós? Lucas capítulo 6, versículo 31 está escrito:
E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós também. Você quer que o homem te perdoe quando você errar contra ele? Então você tem que perdoar quando alguém errar contra você. Quando você errar contra Deus, você quer que Deus te perdoe? Então aprenda a perdoar quem errar contra você. Quando você perdoa quem erra contra você, o que vai acontecer? Você vai estar, além de estar sendo abençoado, porque você consegue liberar o perdão, você vai estar agradando o próprio Deus. Continuando, qual a consequência de não liberar perdão? Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26 está escrito: e quando estiverem orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. E quando estiverem orando, perdoai se tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, aqui menciona que Deus também não perdoa. Isso é muito grave, irmãos. Sabe o que isso significa? Significa que não perdoar te leva para o inferno. É simples. Continuando. Quinto, como ter um coração protegido para não ficar magoado com as pessoas. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tem tradução que fala as saídas da vida. Olha que interessante. Olha que Deus maravilhoso. A importância de você ter um coração protegido, coração cheio da presença de Deus. O diabo tenta colocar alguma coisa no seu coração e não consegue. Continuando. Algumas coisas que temos que entender. Primeiro, a sua luta é espiritual. Provérbios capítulo 6, versículo 12 está escrito: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui fala que nós não temos que lutar contra a carne e sangue. A nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra os demônios. A sua luta não é contra a carne e contra o sangue, a sua luta é contra os demônios. Você tem que entender que o diabo ele vai usar pessoas. Ele não pode usar o vento, né? Os anjos. Ele vai usar pessoas para fazer a obra dele, para contaminar um coração, para machucar um coração, para trazer mágoa para um coração. Ele vai usar pessoas. Quando a pessoa tem esse discernimento, a pessoa consegue entender perfeitamente quando algo vem que não é de Deus. É simples. Quando você conhece a palavra de Deus, aquilo que vem até você, você tem um discernimento para saber se vem de Deus ou não. Um exemplo, a fofoca é de Deus ou do diabo? A fofoca é do diabo. Então, quando começa a vir a fofoca, você já sabe que quem está por trás daquilo é Satanás. Quando você não tem esse discernimento, você dá sequência à fofoca. Você começa a dar continuidade à fofoca. Você entra em problemas e você cria problemas que poderiam ser evitados, que poderiam ser cortados da sua vida. Número 2. Temos que ter um coração limpo. Mateus capítulo 5, versículo 8 está escrito: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Somente os limpos de coração verão a Deus, somente. Coração com mágoa não vai ver Deus. Coração cheio de mágoa nunca verá o Senhor. Continuando. Perdoar pode trazer diversos benefícios para a vida da pessoa, tais como: primeiro, redução do estresse.
O perdão permite que a pessoa libere sentimentos negativos e reduza o estresse emocional. Um outro benefício do perdão: melhora a saúde mental. O perdão pode reduzir a ansiedade, a depressão e outros problemas de saúde mental. Terceiro, melhora a saúde física. O perdão pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares, fortalecer o sistema imunológico e ajudar a controlar a pressão arterial. Olha o quarto benefício: melhora o relacionamento interpessoal. O perdão pode ajudar a melhorar a qualidade dos relacionamentos interpessoais, fortalecendo amizades e vínculos afetivos importantes. Quinto, redução do conflito interno. Perdoando, a pessoa pode reduzir o conflito interno que sente em relação à pessoa que magoou ou prejudicou. Olha, se você observar a quantidade de benefícios, vai além, irmãos. Então, como é que eu vou carregar um monstro desse no meu coração chamado mágoa, se eu posso carregar no meu coração sentimentos bons? A mágoa, às vezes, no coração do cristão, serve para uma coisa. Para quê, pastor? Para mostrar para ele o tanto que ele está distante de Deus. Quando a pessoa para e olha, o meu coração está cheio de mágoa, isso significa que Deus não está tão presente, porque não pode habitar luz e trevas no mesmo coração. Se tem mágoa, não tem Espírito Santo. Se tem o Espírito Santo, não tem mágoa. Então a mágoa serve para mostrar o tanto que a pessoa está distante. Um exemplo: quando alguém fala mal de você, como você lidar com essa ofensa? Quando alguém fala mal de você, como é que você se sente? Como é que fica o seu interior? Pastor, meu interior fica machucado, quebrado, arrasado. Isso mostra o tanto que você está distante de Deus. Não estou julgando ninguém. Porque uma pessoa que está colada em Deus, alguém falar bem dela ou falar mal dela, não altera em nada. Sabe, ela não está nesse patamar de se ofender com o ser humano. O que o ser humano faz ou deixa de fazer, isso é o de menos. Isso é o de menos. A pessoa está preocupada em fazer a vontade de Deus. Sexto, crescimento espiritual. O perdão pode ajudar a pessoa a crescer espiritualmente e a se sentir mais conectada com seus valores mais profundos. O perdão pode ajudar a pessoa a crescer espiritualmente e a se sentir mais conectado com seus valores mais profundos. Crescer espiritualmente. Mágoa, você não cresce. Digamos que você construa uma casa e você bate uma laje. E aí no subsolo dessa casa, você cava lá um buraco na terra e você coloca lá 3 caroços de limão. Vai começar a crescer o pé de limão, mas quando tocar na laje, ele vai romper a laje? Não, ele não vai conseguir romper a laje. Quando você está orando e você tem mágoa no teu coração, a tua oração não passa disso, não consegue romper a laje. É como se a laje fosse a mágoa. Aí as tuas orações não sobem. Tudo que você for fazer para Deus não chega nele. Por isso que Deus orienta, ensina a tirar a mágoa. E o perdoar, a mágoa se tira com perdão, é uma escolha. A pessoa escolhe perdoar. Não é Deus que vai fazer você perdoar. Não, é você que escolhe em perdoar.
O máximo que Ele te dá é estratégias de como você alcançar, como você perdoar, ou como você pedir perdão. É assim que funciona. Se você não rompe, você não cresce espiritualmente. Sétimo, maior capacidade de lidar com a dor. Perdoar pode ajudar a pessoa a lidar melhor com a dor e o sofrimento emocional que pode ter sido causado pela outra pessoa, por outras pessoas. Então serve para ajudar a liberar, a lidar com a dor. Oitavo, maior capacidade de resolver conflitos. Quando perdoamos, podemos desenvolver a habilidade de resolver conflitos de forma mais eficaz, buscando soluções que beneficiem ambas as partes envolvidas. Maior capacidade de resolver conflitos. Quando a pessoa consegue liberar perdão, quando surgem obstáculos, que os obstáculos surgem, ela sabe lidar com isso. Ela consegue lidar com isso. Ela tem mais maturidade. Quando alguém procura ela e começa a relatar os seus problemas, como ela já tem experiência, ela fala: não, você faz isso. Você não deve agir assim, você tem que agir assim. Você acaba o quê? Ali sendo suporte para aquela pessoa. Você já tem mais maturidade, você já tem mais capacidade para resolver conflitos. Quando começa a surgir uma coisa, você já sabe como é que isso vai terminar. Isso é uma espiritualidade, não é religiosidade, é uma espiritualidade que o Espírito Santo derrama sobre você. Você consegue enxergar o final logo no início. É mais ou menos o seguinte: você coloca uma vasilha com leite no fogo, e você toca fogo na vasilha do fogão, e você sabe que o gás está cheio, não está seco. Você sabe que se você não desligar aquele fogo, daqui a 10 minutos o leite derramou. Você, quando colocou o leite, você já sabia que 10 minutos depois, se não tivesse desligado o fogo, iria derramar o leite. É espiritualidade? É um conhecimento. É óbvio que isso vai acontecer. Então a pessoa que na vida ela aprendeu a liberar perdão, quando acontece uma situação inicial, ela já sabe o que vai acontecer lá na frente se ela não tomar uma atitude no início. Ela já tem essa maturidade, ela já tem esse discernimento, ela já tem esse cuidado, esse zelo. Continuando. Maior senso de equilíbrio emocional. O perdão pode ajudar a pessoa a desenvolver um senso de equilíbrio emocional que a deixará mais preparada para lidar com situações difíceis no futuro. Equilíbrio emocional. Surge uma situação, ela tem um equilíbrio. Surge outra situação, ela tem um equilíbrio. Ela aprendeu a ter equilíbrio. Então o perdão proporciona isso, um equilíbrio. Olha a quantidade de benefícios. Número 10. Maior capacidade de lidar com o passado. Quando perdoamos, podemos aprender a lidar melhor com o passado, abandonando as mágoas e ressentimentos que podem nos impedir de seguir em frente. Quando perdoamos, podemos aprender a lidar melhor com o passado. Você está em 2023 carregando 1980 nas costas. Você está em 2023 carregando 2000. Você está em 2023 carregando 1970 nas costas. Um acontecimento do passado, você carrega até hoje. Quando você aprende a perdoar, você consegue lidar melhor com o seu passado. É passado. Você vive o presente e se concentra para o futuro. É assim que funciona. Essa é a regra de Deus.
Olha a quantidade de benefícios em perdoar. Então vamos lá. A pergunta inicial foi, como conseguir o perdão de Deus, depois como conseguir o perdão do homem. E fala também sobre liberar perdão. Não carregue esse monstro chamado mágoa com você. Joga fora. Até as noites de sonos serão melhores, mais proveitosas, mais agradáveis. Pense nisso. Eu não sei o que o Espírito Santo falou no seu coração. Aquilo que o Espírito Santo falou é aquilo que você irá colocar em prática. Feche os olhos, por favor. Coloca a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Meu Deus, venha alcançar todas essas pessoas aqui presentes com as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Derrama da tua graça e da tua unção sobre cada uma. Abençoe, Pai, a todos. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.